Oi pessoal, tudo certinho com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu tô aqui para poder fazer resenha desse livro que se chama A Escrava Isaura, gente. É do autor Bernardo Guimarães, né? E o ano de lançamento, né, desse livro foi em 1875, tá? Essa versão que eu tenho, gente, foi lançada pela editora Clique. Eu não consegui achar exatamente o ano de lançamento dessa edição que eu tenho aqui em mãos mostrando para vocês. Porém, pelos outros livros que eu tenho da Clique, que também são de literatura nacional e tudo mais, assim, bem nesse estilo, eu percebi que a maioria deles foi lançado, né? Relançado, né, no caso, que são livros que já existem há muito tempo, mas enfim, eles fizeram uma nova capa e tudo mais, e aí eles republicaram esses livros em 2005, tá? Então, muito provavelmente, essa versão que eu tenho aqui em mãos é uma versão de 2005 pela editora Clique. Bom, gente, o livro ele conta a história da escrava Isaura, né? Que era filha de uma escrava de pele clara com o feitor da fazenda. Então, gente, e assim ela acabou nascendo branca. Ela é filha da escrava Juliana, tá? O pai dela acabou sendo demitido, né? Porque ele era feitor da fazenda, ou seja, ele era responsável por torturar os escravos, por comandar eles e tudo mais. E ele acabou se apaixonando pela escrava Juliana, que por sinal o comendador também gostava e tinha muito ciúme dessa escrava, por ser assim a escrava mais bonita, né, que ele tinha ali na fazenda, né? E por sinal era considerada uma das mais bonitas da região. Todo mundo queria comprar a Juliana. Então o comendador ele acabava tendo um ciúme muito, muito grande dessa escrava. Ele ficou revoltado de ciúme quando ficou sabendo desse romance, né, da escrava com o feitor. Ela ficou grávida, ela acabou tendo, né, a menina, né, a Isaura. E assim, gente, ela foi açoitada, né, até a morte, né, logo após ela ter a menina. Ou seja, ela não teve nem tempo de cuidar da filha, fazer nada, assim, ela mal pariu e já foi pro tronco, né. E assim, a esposa, né, do comendador, ela só teve um filho, né, com o comendador, que é o Leôncio. E o sonho dela era ter uma menina e tal, e ela ficou comovida, né? Ela achou uma crueldade o que o marido fez com a escrava. E ficou sabendo da criança, né, órfã. Fora o fato, né, dela ter nascido branca. Então isso chamou a atenção de todo mundo. A esposa, né, do comendador, ela acabou criando, né, a Isaura como se fosse uma fidalga mesmo, como se fosse uma filha, né? Tanto que a Isaura chamava ela de madrinha, para vocês terem noção. Ela ensinou a Isaura bons modos, como se alimentar, a mesa, como sentar como uma dama. Ensinou ela a cantar, tocar piano, costurar, ler, né? Ou seja, ela era realmente tratada como uma sinhá. Ninguém nunca diria que uma moça tão bonita e de pele clara e com todos aqueles dons e dotes seria uma escrava. Bom, o que que acontece, gente? O pai dela, né, foi demitido, né, da fazenda, e ele sempre tentava comprar a filha, sendo que o comendador nunca vendia a menina por vingança e também porque a esposa dele se apegou a Isaura como se fosse filha. E aí ela acaba falecendo, né? A esposa do comendador ela acaba falecendo, ficando então a Isaura na fazenda, né? Continuou sendo tratada diferente dos outros escravos, vivendo na casa grande e tudo mais. Sendo que o que acontece nesse tempo em que a esposa do comendador morre? O comendador acaba ficando doente também, acaba tendo que se ausentar, porque ele tinha algumas coisas para resolver e tal. E o Leôncio, ele acaba indo, né, voltando para casa dos pais, que por sinal ele tá de casamento marcado, né, com uma moça de família nobre e tal.
que se chama Malvina. Ele se casa com a Malvina e leva a Malvina para morar na casa dos pais dele. No caso, a mãe dele já faleceu. O comendador, no tempo que estava fora resolvendo as coisas, o pai da Isaura veio com um valor que ele tinha pedido pela menina, mas aí o Leôncio não quis vender, deu a desculpa que era porque o pai não estava lá. Depois o comendador morre e ainda assim o Leôncio não quer vender a escrava, porque ele literalmente ele se sente dono dela, né? Ele pensa assim, nossa, agora que meu pai e minha mãe não estão aqui pra me perturbar, eu posso fazer o que eu quiser com ela, né? E como muitos sabem, antigamente os homens eles se aproveitavam demais, né? Das escravas, né? E ela tendo todas essas coisas diferentes das outras, aí mesmo que o Leôncio ficou doido pra possuir, de querer ela pra ele. A Malvina percebeu, né, esse tratamento diferente com a escrava e ela vivia falando pro marido dela, pro Leôncio, vender logo e tudo mais, e ele naquela possessão de não querer vender. Então ela começou a perceber que ele tinha segundas e terceiras e todas as intenções e mais intenções possíveis, né, com a Isaura, e a Isaura sempre rejeitando ele, e a Malvina começou a ficar com ciúme ao ponto de começar a maltratar a Isaura. E o pai da Isaura tentando de qualquer jeito juntar dinheiro, cada vez mais dinheiro, para conseguir comprar a liberdade da filha, até que chega a um ponto que eles conseguem fugir, gente. É claro que nessa história a gente encontra também outros personagens, como o escravo André, que é um escravo que ele trabalha, né, na parte de fora da casa. Ele assim, pela descrição, parece que ele é um escravo, assim, bem forte, ele é alto, né, ele tem porte, então ele aguenta carregar peso, essas coisas assim, então ele trabalha do lado de fora da casa, fazendo os serviços mais pesados, né, e ele é apaixonado pela Isaura, mas a Isaura só vê ele como amigo, né. A gente também fica sabendo um pouquinho da história da Rosa, né, que é também uma escrava, que o pai dela, por sinal, gente, é o pai da Malvina, né. Isso a gente sabe pela novela, né, que teve, porque assim, no livro fica explícito que assim, a Rosa, ok, ela é uma negra, mas o pai dela é branco, entendeu? Aquela coisa dos caras engravidarem as escravas e não assumirem os filhos. Sendo que o livro, gente, em si, ele não aborda muito essa história, não. Eu percebi, assim, eu assisti a novela, né? Então, eu assisti a novela anos atrás, agora eu li o livro. E, assim, eu percebi muita diferença, tanto na narrativa, quanto essa questão de dar foco, né, nos personagens. Na novela, tanto na primeira adaptação que teve da novela, que foi nos anos 70, né, com a Lucélia Santos, quanto na segunda versão da novela, né, a adaptação da novela, que foi em 2004 com a Bianca Rinaldi e com o Theo Becker, né, na Record, a gente percebe que eles deram mais ênfase, assim, na questão dos personagens secundários, né, coisa que no livro eles ficam mais apagados. Mas, continuando, a Isaura acaba fugindo com o pai dela, gente. Nisso que ela foge com o pai dela, ela vai para outra cidade. E aí eles começam a viver, né, ter a vida dos sonhos dele como pai e filha e tudo mais. As pessoas começam a ficar interessadas na história deles, né, porque eles chegaram assim do nada na cidade. Geralmente todo mundo se conhece, né, ainda mais as pessoas assim que tem uma condição melhor de vida, todo mundo se conhecia na época. E aí todo mundo ficou curioso para saber, nossa, mas quem é o pai dessa moça e tal. Por sinal, né, a Isaura, ela usa o nome de Elvira nessa cidade nova e ela acaba conhecendo o Álvaro, né. O Álvaro é o fidalgo, né, um homem que ele tem muitas posses. Por sinal, apesar dele ser um homem rico e vir de uma família que tem fazendas e tudo mais, ele é um jovem abolicionista, né. E ele acaba se apaixonando por ela. A princípio ele achou que ela era simplesmente uma moça bonita, né? Uma moça assim comum, que morava mais para perto do campo e não tanto
pela cidade, assim, ele conheceu ela no campo, tudo mais, e ficou seguindo ela até realmente conhecer ela, conhecer o pai dela, tudo mais. Eles se apaixonam, aí chega um ponto que ele acaba descobrindo, né, que ela é uma escrava, mas isso não muda em nada o amor do Álvaro por ela, né? Com a descoberta, né, do nome falso dela, de Elvira, tudo mais, ela acaba sendo levada de volta, gente, para a fazenda do Leôncio. E aí ela fica sofrendo torturas e tudo mais. Muita coisa acontece. Quem já leu o livro ou então ouviu a novela sabe que acontece muita coisa nesse meio tempo. O pai dela acaba sendo preso por roubar a filha. Depois, gente, o Leôncio, né, ele acaba por ter essa vida assim mais solta, né, principalmente antes do casamento com a Malvina, ele acaba gastando uma boa parte da fortuna dos pais, né? Então, assim, o casamento com a Malvina, na verdade, foi uma coisa meio que arranjada para tentar salvar os bens dele, sendo que a Malvina começa a não querer mais ficar com ele, né, e com todos os motivos, né? E aí ele acaba se entregando mais às bebidas, se afundando mais em dívida, tudo mais, até que chega um ponto que o Leôncio acaba morrendo. E o Álvaro, no final do livro, ele acaba pagando todas as dívidas, né, do Leôncio. E com isso ele acaba ganhando tudo que era da família do Leôncio. A fazenda, os escravos, outros bens que eles tinham e tal. Então só aí ele consegue ficar com a amada dele, com a Isaura, né? É claro que depois que ele conquista a fazenda e fica com os escravos, ela passa a não ser mais escrava e sim dona da casa. Ele dá a alforria para ela e para os outros escravos, que é uma coisa que eu achei bem legal e tal. Uma curiosidade, gente, é que esse livro ele fez muito sucesso, tá? Tanto na época que ele foi publicado, quanto depois, né? Mas assim, ele foi uma coisa revolucionária na época que ele foi publicado, porque foi bem no ano, assim, que tava tendo mesmo toda essa coisa da abolição dos escravos e tudo mais. Falava muito disso na época, né? E foi o primeiro romance, gente, abolicionista publicado, né? Detalhe, eu tinha anotado aqui em algum lugar, deixa eu ver se eu acho aqui, que eu não sei se Escravizaura foi a primeira ou a segunda publicação do Bernardo Guimarães. Eu escrevi aqui, né, fiz uma anotaçãozinha básica para não esquecer, porque é muito detalhe para lembrar para vocês, né? O romance ele foi escrito em plena campanha abolicionista, né? E foi um grande sucesso e permitiu que o Bernardo Guimarães se tornasse, né, um dos mais populares romancistas, né, na sua época. Então, assim, foi realmente o livro que deu a fama para ele. Infelizmente, o Bernardo Guimarães, ele acabou nos deixando cedo demais, assim como vários outros autores, né? Antigamente, a questão de saúde pública e tudo mais não era como hoje. Hoje em dia é muito difícil, mas antigamente era mais ainda. Então era super comum as pessoas morrerem na faixa dos 30, 40 anos, como se fossem já praticamente velhas, sabe? Bom, gente, eu gostei bastante tanto do livro quanto da adaptação da novela. Eu não assisti a novela toda dos anos 70 até hoje, mas tenho vontade de assistir completo, né? Só vi vídeos pelo YouTube. Mas eu achei, assim, que parece muito bem feito, parece muito legal, né? Espero que vocês tenham gostado da resenha de hoje. Não esquece de curtir o vídeo, compartilhar, né, com os amigos que gostam desse tipo de conteúdo e seguir no canal, porque toda semana tem postagem nova de livro, gente. Eu posto... Agora eu dei até uma bugada, porque eu tenho outros 2 canais. Mas, enfim, toda semana tem de 1 a 3 vídeos novos, tá bom? De resenha de livros. Espero que vocês tenham gostado da resenha de hoje. Não esquece de deixar comentário aí se vocês já leram alguma outra publicação do Bernardo Guimarães, se vocês gostam desse livro, se vocês assistiram a novela. E se vocês quiserem também me indicar algum livro, pode deixar aí embaixo. Beijo, pessoal, e até a próxima.